A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Glória a Deus por você estar aqui comigo. Mais uma aula. Tenho certeza que o Espírito Santo já tem movido e vai mover ainda mais nessa aula em nome do Senhor Jesus. Vai falar ao seu coração de uma forma poderosa. E nós falamos na última aula, basicamente, acerca de 3 colheitas que vão haver no tempo ali da grande tribulação. Antes da grande tribulação, mas depois, no final ali da grande tribulação. Falamos também das 4 vozes. A primeira colheita, nós falamos, são as primícias, né? São aqueles primeiros frutos que vão ser colhidos, que nós falamos que são os vencedores. Isso vai acontecer antes da grande tribulação. Então nós vamos ver que o restante dos frutos vão ser colhidos no final da grande tribulação, ao ressoar da última trombeta, que nós chamamos de ceifa. Mas ali também no final vai haver a vindima, que é a ira de Deus sobre os homens, os ímpios, ok? Então isso basicamente está no capítulo 14. No capítulo 15 e 16, que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar das 7 taças, ok? Que será derramada sobre os homens na terra, ok? E vamos ler primeiramente Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Então, nos capítulos 15 e 16, tratam a respeito dessas 7 taças, como eu falei, e vemos que aqui, no primeiro versículo do capítulo 15, a respeito dos 7 anjos e os últimos flagelos. E aqui se consumou a cólera de Deus. Certamente aqui é o terceiro ai, que é falado lá no capítulo 8 de Apocalipse. Nós falamos sobre os ais. E nós vimos que no capítulo 9, que a 5ª trombeta é o primeiro ai, depois a 6ª trombeta é o segundo ai, mas não menciona o terceiro ai, mas com certeza o terceiro ai é aqui os últimos flagelos, né, que virá sobre o mundo aqui no tempo da grande tribulação, certamente no final, realmente no final da grande tribulação, porque vai acontecer na 7ª trombeta, ok? E aí então, olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 11, verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, né? E logo em seguida, no versículo 15 diz: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, né? Então nós podemos dizer que essas taças são o último ai, ok? Vamos ler então, já no capítulo 16, versículo 2, né? A primeira taça. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Veja que sempre a marca da besta está ligada com a adoração, né? E como nós já dizemos a respeito disso, e aqueles que receberem a marca da besta vão sofrer essas consequências. Isso não é para os crentes que vão estar passando por aqui, apenas para os ímpios, ok? Segunda taça, versículo 3, capítulo 16 de Apocalipse. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar, certamente no mar Mediterrâneo, naquela região onde nós já falamos que era o antigo Império Romano. Terceira taça, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Mais uma vez nós vemos aqui o juízo de Deus que toca inclusive a água, e é Deus julgando o sangue dos santos, né? Com certeza todos esses mártires
que foram mortos por causa do Evangelho estão agora vendo o julgamento de Deus acontecer na terra. Ok? Quarta taça, versículo 8 de Apocalipse 16. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja, tamanho flagelo, mesmo assim, não houve espaço para arrependimento, para mudança de mentalidade, mas eles blasfemaram contra Deus. O mundo é contra Deus. O que você tem que entender é que o mundo é contra Deus. Não se assuste com as ações desse mundo, porque o mundo é contra Deus. Você vai ver isso nas mídias, você vai ver aí em qualquer lugar, nas universidades, o mundo é contra Deus, ok? Mas nós fomos alcançados por esse Deus maravilhoso, pela sua graça, aleluia, né? Quinta taça, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua, por causa da dor que sentiam, e blasfemavam a Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez, a gente vê aqui a falta de arrependimento diante dessas calamidades sobre a vida deles, né? E então chegamos na sexta taça. Apocalipse 16, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, do oriente, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são os espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, aqui nós vemos que o rio Eufrates vai secar para preparar um caminho de um exército que vem do Oriente. Com certeza pode ser o exército chinês, da China, que vem do Oriente, mas com certeza as nações vão também se reunir contra Deus, para pelejar contra Deus, né, no Vale do Megido, que é ali onde vai haver a morte, como nós vimos na última aula, de milhares de pessoas, ao ponto do sangue ir até os freios dos cavalos. Impressionante como vai ser aquele tempo, né? É chamada da peleja do grande dia do Senhor, é o Armagedon, é na volta de Jesus que isso vai acontecer. E lá em Apocalipse, capítulo 19, nós temos uma visão ainda maior de como será esse dia. Gostaria de ler com você, Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres,
quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, essa aqui é a descrição que mostra o Deus Todo-Poderoso vindo julgar as nações ímpias, porque eles blasfemaram, eles não aceitaram a Deus, eles fizeram atrocidades. Então haverá ali uma consequência muito grande para eles, ok? E então finalizaremos com a 7ª taça. Apocalipse 16, versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo mar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, talvez 45 quilos. E por causa dos flagelos da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, por fim, aqui nós temos a 7ª taça, e que virá um grande terremoto e uma grande chuva de pedras, e a grande cidade será dividida em 3 partes, porque a ira de Deus veio sobre essa grande cidade. Na próxima aula eu vou falar qual é essa grande cidade para você, ok? Para que você entenda, mas nós sabemos que isso tudo vai acontecer no fim da grande tribulação, vai ser o último ai, como nós lemos, né, no capítulo 15, versículo 1, que ali consumou, finalizou a ira de Deus, né? Então vai ser um tempo realmente de grande tribulação, mas que nosso coração, mais uma vez, se aqueça e deseje as coisas dos céus, porque Deus é bom, e Deus tem coisas boas para nós. Deus espera que nosso coração seja sempre aquecido por Ele, desejoso pelas coisas dos céus, né? E eu espero que você, nesses dias, ao estudar esse livro tão precioso da Palavra de Deus, você esteja se alegrando em ver que Deus te escolheu, e que você possa ser um instrumento de Deus para levar a salvação daqueles que ainda estão perdidos e possam desfrutar daquilo que você tem recebido também, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nessa hora nós te damos graça, porque o Senhor nos alcançou com tão grande amor, e nossos olhos foram abertos, fomos alcançados, fomos libertos, somos livres da morte eterna, e o Senhor nos deu a salvação eterna. É muita graça, mas que essa graça também alcance aqueles que estão ao nosso redor, nossas famílias, Senhor, nossos amigos, que o Teu Espírito Santo se mova nesses dias de uma forma especial, salvando vidas, para que eles não caiam na ira do Senhor, em nome do Senhor Jesus, mas que eles possam realmente ter a experiência que nós tivemos, sermos alcançados por Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia. Te espero na próxima aula, que Deus te abençoe. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.